A paz do Senhor Jesus para todos. Gente, eu estou passando aqui mais uma vez no canal O Renovo da Palavra. E nesta oportunidade eu gostaria de responder a uma pergunta muito importante dentro da escatologia. Uma pergunta de grande relevância nos estudos das últimas coisas. A pergunta é: o que faz o livro de Apocalipse ele ser futuro e não ser passado? Neste vídeo eu vou te apresentar 3 propostas que são apresentadas por nossos pastores, por nossos teólogos. E eu gostaria muito de te pedir, fica comigo até o final e depois deixa aqui embaixo nos comentários qual das 3 propostas você compreendeu como a mais relevante, como a mais bíblica, a mais coerente, que justifica o Apocalipse ser futuro e não ser passado, tá ok? O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. Então vamos lá, vamos para o nosso vídeo. Este tema que eu estou abordando, ele é muito importante por causa da questão de preterismo e futurismo. Eu sou futurista dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista. Então eu defendo que o Apocalipse ainda vai se cumprir. Diferente dos nossos abençoados preteristas, tanto radicais como os liberais, teólogos liberais, e também os parciais preteristas, com uma pequena ressalva. Mas esses daí compreendem que o Apocalipse já se cumpriu no 1º século. A pequena ressalva é que os parciais preteristas entendem que ainda tem alguma coisa, 20% do livro para o futuro. Mas vamos lá. Na nossa situação de futuristas, o que faz o Apocalipse ser futuro e não passado? Já que esses abençoados que eu acabei de citar compreendem que o livro se cumpriu no 1º século, teve a sua conclusão na queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E nós futuristas apontamos para o futuro. Vamos lá, quais as 3 propostas que são apresentadas por nossos teólogos para justificar o futurismo do Apocalipse? A primeira proposta, gente, é a data em que o livro foi escrito. De acordo com os nossos pastores, o Apocalipse foi escrito por volta do ano 96 depois de Cristo. 95, 96 aproximadamente depois de Cristo. Ou seja, desta forma, o Apocalipse não pode estar tratando da queda de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, porque ele foi escrito 25 anos depois desse evento. Porém, esta proposta, existe uma forte resistência contra ela, porque bons estudantes da Bíblia apresentam uma data mais jovem. Eles afirmam que o Apocalipse foi escrito por volta do ano 65 depois de Cristo, por ocasião do governo de Nero e não do governo de Domiciano, como é anunciado por nossos pastores. Eu gosto muito da proposta da data da escrita do Apocalipse, porém eu vejo esta fragilidade. Ainda existe uma resistência por parte dos preteristas contra esta data que é apresentada por nossos pastores, tá ok? Essa daí é a primeira proposta. Gente, a segunda proposta, que é apresentada por nossos pastores, diz respeito à tríplice divisão do livro de Apocalipse. Inclusive, eu gostaria de ler para vocês este versículo, que está no capítulo 1, versículo 19 do Apocalipse. Escreve as coisas que tem visto
e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, as 3 seções falam do passado do apóstolo João, do presente que ele estava vivendo quando escrevia o livro, e do futuro, ou seja, a seção escatológica do livro. As coisas que tem visto é o capítulo 1. As que são o presente que ele estava vivendo, as 7 igrejas da Ásia estavam vivendo no primeiro século, e as que depois desta, ou seja, no futuro, após aquelas dali, deveriam acontecer. Este argumento dos nossos pastores é maravilhoso, tem embasamento teológico, embasamento linguístico, quando é feito uma exegese usando a língua original, o grego. Só que, mais uma vez, eu vejo aí que há uma forte resistência por parte dos preteristas em relação a essa tríplice divisão do livro de Apocalipse. Eles concordam conosco que a primeira parte do versículo, as coisas que tem visto, de fato é uma referência ao capítulo 1, o Cristo ressuscitado e tal. As coisas que são, os preteristas compreendem também que é uma referência ao presente momento das 7 igrejas da Ásia e do autor do livro, o apóstolo João. E as que depois destas, aí está a discordância entre preterismo e futurismo. As que depois destas devem acontecer, uma vez que na nossa visão futurista, isso daí é coisa para mais de 2000 anos, para começarem a acontecer, em oposição ao nosso futurismo. Os preteristas compreendem que eram coisas do futuro próximo ao autor, o futuro próximo às 7 igrejas da Ásia. Então, tudo aconteceria ainda na geração do autor, tudo aconteceria ainda dentro do primeiro século com os leitores originais do livro. Por mais que o argumento dos nossos pastores seja maravilhoso, essa tríplice divisão do Apocalipse, há uma resistência por parte dos preteristas. Então, recapitulando, o que faz o Apocalipse de João ser futuro, conforme nós cremos, pregamos e ensinamos, e não passado? Primeira proposta dos nossos teólogos, a data posterior à queda de Jerusalém. A segunda proposta dos nossos pastores, a tríplice divisão do livro, que está no capítulo 1, versículo 19. Passado, presente do autor e das igrejas, e futuro escatológico, tá ok? Mas vamos lá para a terceira proposta. Gente, a terceira proposta que alguns teólogos apresentam, que justifica o Apocalipse ser futuro e não passado, chama-se a harmonia do livro com o primeiro século, com os eventos do primeiro século. Ou seja, o livro não se harmoniza com os eventos do primeiro século. Para você compreender direitinho esta terceira proposta, eu preciso te mostrar a primeira profecia do final dos tempos que se cumpriu lá no primeiro século, que é o cabeçalho de toda a escatologia bíblica. Eu vou te mostrar também a segunda profecia. Nós vamos traçar uma linha do tempo a partir do cumprimento da primeira e da segunda profecia. Depois eu vou te mostrar também a primeira e a segunda profecia que se cumpre em direção ao fim dos tempos. Eu vou te mostrar essas duas profecias dentro do livro de Apocalipse. E nós vamos traçar uma linha do tempo também dentro do livro de Apocalipse.
Ao juntarmos as duas linhas do tempo, a do primeiro século e a do Apocalipse, nós vamos ver, eu vou te mostrar com muita clareza, que não existe harmonia, tá ok? Essa é a terceira proposta dos nossos teólogos, a falta de harmonia do Apocalipse de João com os eventos do primeiro século. Você sabe qual foi a primeira profecia que se cumpriu no primeiro século? Gente, foi Malaquias, capítulo 4, versículo 5, onde o Senhor Deus de Israel disse, por intermédio de Malaquias: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esta profecia teve cumprimento com João Batista, lá em Mateus capítulo 11, versículo 14. Então você tem o início da linha do tempo do primeiro século. A segunda profecia que teve cumprimento no primeiro século foi Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, quando Moisés disse: o Senhor vosso Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Então esta profecia teve também o seu cumprimento no primeiro século, na pessoa de Jesus. Jesus foi o profeta semelhante a Moisés dentro do primeiro século. Observe que as duas profecias estão falando do ministério de Elias com o profeta número 1, João Batista, e o ministério de Moisés com o profeta número 2, que foi Jesus. Vamos traçar agora a linha do tempo? Se você ir lá no ano 27, depois de Cristo, e traçar uma linha do tempo até a queda de Jerusalém, anos 70, você percebe que vários eventos foram se cumpridos nesta linha do tempo. Agora nós vamos fazer o mesmo no livro de Apocalipse. Sabe onde estão essas duas profecias? Que fizeram de dois seres humanos, um ser o Elias que havia de vir, e o outro ser o profeta semelhante a Moisés, por causa do ministério desses dois profetas veterotestamentários. Sabe onde está no livro de Apocalipse? Está no capítulo 11, gente. Versículo 6 e versículo 10, as duas testemunhas. Ali está Deuteronômio 18, 15, onde trata do ministério de Moisés com a testemunha número 2. Ali está Malaquias 4, 5, onde fala sobre o retorno do profeta Elias, que vai se cumprir na testemunha número 1. Se você traçar agora uma linha do tempo, eles vão começar a profetizar no iniciozinho dos 1260 dias. Então você vai chegar até o final dos tempos, onde vários eventos escatológicos vão estar se cumprindo. Agora vem a cereja do bolo. Se o Apocalipse de João se cumpriu no primeiro século, quando nós casamos essas duas linhas do tempo que acabei de traçar, a do primeiro século, que vem de João Batista, Jesus, até a queda de Jerusalém, e a linha do tempo dentro do Apocalipse, que vai do início do ministério das duas testemunhas até o final dos tempos. Se nós casarmos, tem que ter harmonia. Mas você já percebeu que não existe harmonia, porque se for desta maneira, se o Apocalipse se cumpriu no primeiro século, então as duas testemunhas têm que ser a testemunha número 1, João Batista, e a testemunha número 2, Jesus de Nazaré. Percebeu que não existe harmonia do Apocalipse com o primeiro século? Eu estou te dando apenas um exemplo, mas eu poderia te mostrar vários e vários exemplos onde não há esta harmonia do Apocalipse de João com os eventos do primeiro século, tá ok? Então, sendo mais direto
a resposta da nossa pergunta tema. O que faz do Apocalipse de João ser futuro e não passado? Você pode deixar aqui embaixo a questão da data, você pode deixar aqui o cabeçalho do livro, o esboço, que é o capítulo 1, verso 19, você pode deixar a falta de harmonia, ou dizer também, irmão Gedilson, a reunião dessas três propostas apresentadas por nossos teólogos, as três coisas juntas, claramente impedem que o Apocalipse seja passado e aponta unicamente para o futuro. Sobre a data, existe uma resistência por parte dos preteristas. Sobre o capítulo 1, versículo 19, a tríplice divisão do Apocalipse, existe uma resistência por parte dos preteristas. Agora, sobre a harmonia do livro com os eventos do primeiro século, é impossível o preterismo resistir, porque eles vão ter que dizer que as duas testemunhas foram Jesus e João Batista. Independente da data que o livro foi escrito, João Batista já estava morto há muito tempo. Jesus já tinha subido aos céus. Não tem como os dois seres humanos do capítulo 11, verso 6 e verso 10, os dois profetas, terem sido os dois profetas do primeiro século. O casamento das duas linhas do tempo não tem como ser feito no primeiro século, tá ok? Eu espero assim ter conseguido ajudar você a compreender mais um pouquinho da razão pela qual nós somos futuristas em relação ao Apocalipse de João. No mais, quero agradecer a você por estar vendo mais este vídeo aqui no nosso canal. E como sempre digo, Maranata, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.